Olá pessoal da Antropologia, pessoal do quarto período, essa é a nossa primeira videoaula. Eu já dei para vocês 2 aulas presenciais, deixei uma atividade na plataforma. Quem tiver dificuldade com a plataforma, por favor, me avise. E claro que enquanto nós estivermos sem poder ir à instituição, nós vamos dar aula a partir daqui, das vídeos aulas e também de alguns questionários que eu vou deixar aqui na plataforma. Espero que vocês acompanhem. Já trabalhei 2 dias com vocês o conceito de antropologia. Falei para vocês o que é antropologia, que é uma ciência do estudo da sociedade, né, dos homens, das mulheres, das crianças, das tribos, de todas as pessoas. E que a antropologia tem várias formas de investigação e de explicação do ser humano, desde as formas mais antigas, aquelas formas ágrafas, aquelas formas que não deixaram escritos, até as formas históricas, passando também pelas formas, digamos assim, biopsicossocial, biológicas, psicológicas e da própria sociedade. A antropologia é uma ciência grande. Eu falei na aula passada presencial que a antropologia ela tem ciências afins, que ela depende de outras ciências para poder caracterizar melhor a sociedade humana. E também é uma ciência nova, apesar de que, se a gente pensar enquanto área do saber, a antropologia ela foi criada quando os gregos inventaram a filosofia, quando eles aplicaram os métodos à descrição do nomos. Nomos significa a sociedade humana ou a ordem humana. Já lá, Heródoto, que é o pai da história, também é considerado o pai da antropologia, porque ele fez descrições culturais, descrições biológicas, fisiológicas dos povos. Portanto, a antropologia tem essa relação muito forte, ou essa relevância importante para a sociedade. Como nós vamos ver aqui em outros textos, a relação da antropologia com o direito. Próximo texto nós vamos falar desta relação da antropologia com o direito. Para terminar esse texto, que eu comecei já 2 aulas, também deixei algumas perguntas. Aliás, deixei uma pergunta para que vocês elaborassem um texto sobre a importância da antropologia para a humanidade, pegando como gancho esse texto. A aula de hoje ela vai discutir os métodos da antropologia. A antropologia, como vai dizer o texto de vocês, é uma ciência humana. Essa ciência ela permite classificar os fenômenos, analisar e interpretar os dados obtidos pela pesquisa, claro, com o intuito de fazer generalizações sobre povos, sobre comunidades, sobre culturas. Cada tipo de investigação vai ter o que a gente chama de método, e vocês devem já ter visto isso na metodologia científica. O texto de vocês diz que para Calderon, um teórico da metodologia, ele vai conceituar método como um conjunto de regras úteis para a investigação. É um procedimento cuidadosamente elaborado, visando provocar respostas na natureza e na sociedade e paulatinamente descobrir sua lógica e suas leis. Claro que não tem método sem técnicas. E o que é uma técnica? Consiste na habilidade em usar um conjunto de normas para levantamento de dados. Então, o método é um caminho para você chegar a uma generalização ou uma explicação de um fenômeno. E a técnica, vamos dizer, são os instrumentos que você utiliza para fazer a caminhada. De repente eu posso fazer a caminhada a pé, posso fazer a cavalo, posso fazer a carro, a avião. Isso a gente chamaria de utilização de instrumentos técnicos para percorrer o caminho. Vou apresentar para vocês alguns métodos
Segundo texto, gostaria que vocês estivessem aí com o texto, não é? O texto já está postado aqui na plataforma, é esse texto, está lá na primeira aula que eu deixei aqui, não é? E no final do texto tem os métodos. Então, o método histórico. O método histórico consiste em investigar eventos do passado a fim de compreender os modos de vida do presente, que só podem ser explicados a partir da reconstrução da cultura e da observação das mudanças ocorridas ao longo, do tempo. O método histórico é importante, por exemplo, aqui no Brasil, para que a gente possa descobrir como o Brasil ele foi colonizado e por quem foi colonizado. Será que só os portugueses representam a história da colonização? Como ficam, por exemplo, as contribuições dos índios e os negros que vieram transplantados para o Brasil? Então, o método histórico, ele serve para dar essa visão, digamos assim, mais geral, uma visão mais histórica do passado, para que a gente compreenda por que os povos são assim hoje. Tem um método que se utiliza bastante, tem várias ciências, não é? Nós estamos utilizando agora, nesse período de coronavírus, que tem assustado o mundo, né? Por exemplo, estão dizendo que a quantidade de pessoas infectadas no Brasil, fazendo um comparativo com a Itália, que já teve assim milhares de pessoas mortas, em termos de dias, em 20 dias, a quantidade de infectados era bem inferior à quantidade de infectados no Brasil. Veja, eu estou falando sempre a palavra quantidade. Por que eu estou falando a palavra quantidade? Porque o método que eu vou apresentar para vocês aqui é o estatístico. Ele é muito empregado no campo biológico, mas também em qualquer campo que você queira empregar. Você coleta os dados quantitativos, apresenta esses dados, analisa esses dados, dependendo aí da forma como você vai analisar. Agora, nesse instante, eu dei uma explicação, falando da quantidade, por exemplo, de pessoas infectadas em relação a dias. Isso é uma forma estatística de explicar o fenômeno. No direito também nós podemos utilizar esse método estatístico. Aliás, se utiliza o método estatístico, eu quero saber, por exemplo, num período X, quantas pessoas que estão em regime aberto, elas realmente obedeceram às regras do regime aberto. Quantas pessoas, qual a faixa etária dessas pessoas, em que localidades, em quantas localidades? Isso só se faz se utilizar o chamado método estatístico. Tem um método etnográfico. Eu já falei para vocês na aula presencial de um dos ramos da antropologia, que é a etnografia. A etnografia ela trata de descrição de povos ágrafos em pequenas escalas. Então, grupos menores que serão estudados, observados, para que haja uma compreensão da cultura, da vida, da história desses povos. Então, pequenas comunidades que serão observadas, que serão comparadas com outros grupos e, claro, serão, de certa forma, explicadas a partir desse método etnográfico. O texto fala, por exemplo, os estudos dos índios do Alto Xingu, do estudo dos índios Yanomami e os estudos desses povos, sejam eles em realidades na mesma realidade ou em realidades distintas. Então, o método etnográfico serve para a descrição dessas pequenas comunidades. Já que eu falei de comparações, tem um método comparativo ou etnológico. Esse método comparativo ele serve para que se aprofunde melhor sobre as diferenças entre povos ou entre
não é, comunidades. Por exemplo, nós podemos aqui, nessa região de Petrolina e de Juazeiro, utilizar esse método. Dizem que, por exemplo, o Juazeiro, o povo é mais festeiro, em Petrolina o povo não é tão festeiro, não é? Já que a orla de Juazeiro tem mais gente bebendo do que a orla de Petrolina. Isso é uma hipótese. Para que a gente faça isso, é preciso investigar. E o método é esse método comparativo. Preciso, não é, estabelecer umas técnicas de observação para saber depois se, não é, essa hipótese que ela sai do senso comum, se ela é real ou não, se realmente o povo de Juazeiro é mais festeiro do que o povo de Petrolina. Para isso se utiliza esse chamado método, não é, comparativo. Tem um método monográfico ou um método de estudo de caso. Ou seja, esse método também é utilizado muito no direito. Você pega, por exemplo, um caso que aconteceu na sociedade e vai estudar aquele caso exaustivamente, certo? Tanto o método monográfico ou estudo de caso, ele pode ser de um fenômeno, como pode ser, por exemplo, o estudo de uma instituição ou de setores, digamos assim, da cultura. Como eu poderia, por exemplo, explicar ou dar um exemplo do método de estudo, não de estudo de caso. Por exemplo, a gente, já que estamos falando de coronavírus, a gente poderia ver, por exemplo, por que em determinado lugar o vírus não infectou, por exemplo, pessoas da faixa etária de 7 a 15 anos. Se isso acontecer, então você vai estudar, por exemplo, este caso específico. Então é um estudo de caso. No caso, por exemplo, da ciência do direito, vários casos, que acontecem no fenômeno do direito que podem ser estudados, ou também as instituições, estudar, por exemplo, um presídio X ou uma delegacia X, os comportamentos daquela delegacia. Isso pode se transformar num método de estudo ou numa descrição de um caso. O texto também fala do método genealógico. Esse método ele permite a gente estudar a estrutura de parentesco. Isso é muito aplicado, por exemplo, quando nós queremos perceber a origem de uma comunidade, a origem de um lugar. Portanto, o método genealógico ele serve para perceber por que tal fenômeno ele ocorre em determinado lugar e se esse fenômeno tem ligação, por exemplo, com essa estrutura de parentesco, que é a chamada estrutura genealógica. Por exemplo, dizem que existem poucos crimes, assassinatos aqui num distrito muito próximo da gente, em Rajada. Então, será, e aí é a hipótese, a hipótese depois se aplica o método. A hipótese é a resposta ou a dúvida que se tem em relação ao fenômeno. Será que é porque a comunidade é feita por muitos parentes e os parentes eles não brigam entre si? Isso, o método genealógico poderia responder caso se fosse fazermos uma pesquisa em relação a isso. O método funcionalista, o texto de vocês fala desse método funcionalista, ou seja, o método funcionalista trata as instituições, as pessoas, os grupos, a partir de suas funções. Cada grupo tem uma função na sociedade. E a sociedade funciona a partir dessas funções ou desse elemento de funcionalidade, ou das coisas que, de certa forma, elas são encaixadas como num quebra-cabeça. A sociedade ela é um quebra-cabeça e os grupos sociais fazem parte desse quebra-cabeça porque cada grupo tem uma função de vivência, uma função de certa forma, responsabilidade,
ou de característica particular na sociedade. Então, o método funcionalista, ele serve para perceber como essas funções elas se encaixam ou não se encaixam, se os grupos respondem positivamente ou negativamente às funções que eles são, neste caso, destinadas. Então, isso são métodos. Tem outros e outros métodos, o texto trata apenas desses métodos. Além dos métodos, tem as técnicas de pesquisa, pode ser, dependendo aí do andar da carruagem, que uma das tarefas que eu vou passar para vocês é dentro da técnica de pesquisa, para que vocês possam perceber que a realidade ela surge, ou a explicação, a realidade surge não porque ela está lá, a explicação da realidade surge a partir das técnicas investigativas. Então, por exemplo, tem uma técnica chamada de observação, que é uma técnica de coleta de dados. O pesquisador é que faz basicamente é ele que faz essa observação. Essa pesquisa, essa observação ela pode ser sistemática, quando os fenômenos são observados sistematicamente. De repente, por exemplo, eu quero ver como é o comportamento dos alunos do direito na praça de alimentação. O que é que eles fazem? Eles conversam, eles namoram, eles comem, o que comem, quanto tempo eles passam lá. Então aí, essa técnica de observação serve para depois a gente dizer qual o comportamento dos alunos do direito. Eu não posso dizer, por exemplo, que o comportamento dos alunos do direito na cantina ou lá na praça de alimentação é de balbúrdia, ou de conversa exagerada, ou de pessoas que sentam e não comem nada, que apenas ocupam o espaço das cadeiras que são reservadas para quem vai comer. Então não posso dizer isso antes de fazer, neste caso, a observação. A observação pode ser feita diretamente no local da investigação ou eu posso, como pesquisador, pedir que uma outra pessoa observe. Eu preparo o esquema da observação e entrego a outra pessoa. Claro que o melhor é que o pesquisador ele possa fazer a observação. Então tem essa observação, o texto trata dessa observação sistemática, e tem a observação participante. Essa observação participante, o pesquisador se insere dentro do processo. Por exemplo, vocês podem observar a sala de vocês, ou seja, de repente vocês querem saber como é que é o comportamento de vocês numa determinada aula. E aí, preparado uma técnica de observação para dizer que o comportamento dos alunos do quarto período ele é X a partir dessa técnica de observação. Claro que você não vai dizer que o comportamento dos alunos é X a partir de uma observação. A observação participante ela requer um tempo para ter uma generalização. Os antropólogos, por exemplo, eles só dizem o que é uma tribo depois que eles passam lá 3 anos. E aí eles passam 3 anos convivendo com a tribo, olhando e observando os costumes da tribo, vivendo os costumes da tribo, comendo, certo? Trabalhando, acordando, dormindo, certo? Às vezes até namorando com pessoas da tribo, para depois dizer o que é a tribo. Isso é uma investigação longa, No caso da turma de vocês, como eu falei como exemplo, como técnica de observação, só daria para dizer o que é o comportamento da turma de vocês depois de uns 2 anos de observação. Tem outra técnica, que é a técnica da entrevista. A entrevista é o contato direto com as pessoas que estão dentro do fenômeno a ser observado. A técnica da entrevista pode ser dirigida. Dirigida significa dizer que eu preparo as perguntas e aí faço essas perguntas. Elas já são, digamos assim, preparadas anteriormente. Eu faço um questionário com essas perguntas. Ou eu posso não seguir questionário nenhum. O autor fala aí do texto que ela pode ser dirigida quando ela é preparada e a entrevista pode ser não dirigida, pode ser livre. Eu posso ligar aqui o gravador e a gente pode começar a conversar e de repente esta conversa
ela vai se traduzir na investigação de um fenômeno, seria uma conversa, digamos assim, espontânea. Tem também a técnica do formulário, que é uma técnica de coleta de dados muito parecida com o questionário. Ou seja, você prepara as perguntas, já induz as respostas, e aí esse questionário ele pode ser aplicado pelo próprio pesquisador ou por uma pessoa que ele, por exemplo, contrate. Tem muitas pesquisas que são feitas a partir desse tipo de investigação, que o formulário ele está ali para ser preenchido. Uma coisa muito comum de técnica de pesquisa em formulário é quando às vezes você chega no hotel, que aí dentro da gaveta do criado mudo, do cômodo do hotel, lá perto da cama, você tem um papelzinho que diz avalie-nos, ou seja, avaliação. Aí tem lá umas perguntas e você responde com um X. Isso é a técnica do formulário. E também tem a técnica do questionário, que o questionário também pode ter perguntas abertas. Tem aquela pergunta fechada, mas também tem a pergunta aberta. Você pode fazer a pergunta e ir anotando a resposta, como pode mandar o questionário para alguém responder. Isso é muito comum em pesquisas, certo? Nas ciências humanas. Portanto, a antropologia por excelência é uma ciência da cultura, uma ciência do ser. Os que se dedicam à investigação antropológica, eles tendem essa compreensão, a tendência à compreensão da humanidade, são capazes de desenvolver práticas, aplicar experiências nos grupos e, claro, explicar o que são os grupos. Daí a importância da antropologia para o conhecimento da humanidade. E não se faz ciência sem os caminhos, sem os chamados métodos que nós vimos aqui e sem as chamadas técnicas de pesquisa. Isso é a antropologia e eu encerro essa minha videoaula e, claro, encerrando também a discussão do primeiro texto que já está postado na plataforma.